Na prisão em avaliação psiquiátrica, Flor de Lis relata alucinações e pesadelos. E veja essa forte revelação que Deus deu à evangelista Eliana Miranda, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Ela traz alerta para a Igreja de Cristo. Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal, para mais um vídeo. Peço para nos apoiar, deixando seu like, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, e se inscrever no canal, e ativar as notificações. Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Presa acusada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, a ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza, disse ter alucinações e pesadelos, durante a avaliação psicológica e psiquiátrica, realizada em abril deste ano, no Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, no Complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. A avaliação foi um pedido da defesa da ex-parlamentar. De acordo com o jornal Extra, que teve acesso aos documentos que foram anexados ao processo criminal, os laudos concluíram que não havia motivos para Flor de Lis ficar internada na unidade. Ao psiquiatra, Flor de Lis relatou escuta alucinatória eventual de longa data e disse escutar gritos e a própria voz. Além disso, a cantora gospel e ex-deputada Flor de Lis também alegou ter problemas com reflexos de imagens e pesadelos. Já o psicólogo, ela reiterou os fatos e afirmou não fazer uso de álcool ou outras drogas. Os dois profissionais entenderam que não há atitude ou sinais sugestivos de atividade alucinatória genuína. Durante a avaliação, Flor de Lis, que será julgada no dia 12 de dezembro, disse não se recordar de fatos recentes, tendo memória apenas de episódios ocorridos há 29 anos, quando começou a acolher as crianças. Ela também relatou já ter feito atendimento psiquiátrico na infância, após a morte de seu pai, e afirmou ter episódios de surtos e desmaios. Além disso, ela também apontou para uma ocorrência de isquemia cerebral e convulsões, que teve desde então. De acordo com ela, as crises pioraram na cadeia. O quadro atual, no que cabe informar a partir deste exame, é de estabilidade emocional. As referências a crises convulsivas carecem de avaliação neurológica, podendo corresponder a episódios dissociativos. Os fenômenos alucinatórios descritos, no meu entender, não requerem no momento abordagem medicamentosa diversa, da que já faz uso. Entretanto, cabe que seja reavaliada ambulatorialmente, conquanto não haja indicação, para que permaneça em regime de internação psiquiátrica, de modo que retornará à sua unidade de origem, atestou o laudo. Questionada sobre o pastor Anderson do Carmo, Flor de Lis, na avaliação do psicólogo, dissimulou situações que apontassem um conflito no relacionamento dos dois, e comentou situações que sugeriam um comportamento agressivo por parte do marido. De acordo com o profissional, ela demonstrou sinais de ansiedade em relação ao assunto. Flor de Lis também disse que após o crime, soube de práticas abusivas do pastor com seus filhos. Segundo o psicólogo, ela manifesta sinais de vergonha e constrangimento ao fazer tais relatos. A conclusão do psicólogo é de que não há presença de sinais ou sintomas sugestivos de transtorno psiquiátrico que justifique medida de internação ou acompanhamento ambulatorial em regime intensivo. Vamos para a próxima notícia. Agora você vai acompanhar uma forte revelação que Deus deu à evangelista Eliana Miranda, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, de alerta e despertamento para a Igreja de Cristo. Mas antes de continuarmos com o vídeo, peço para nos apoiar, deixando seu like, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa e se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus te abençoe. Acompanhe agora essa forte revelação com nossa irmã em Cristo, a evangelista Eliana Miranda. Era espiritual, meu corpo estava deitado ali na cama, e elas viam o meu corpo deitado ali na cama, mas a luta era espiritual. E naquele momento o diabo me arrastou. E ele me levou para um nível que eu nunca estive antes, para um nível espiritual que eu nunca estive antes. E quando eu cheguei nesse lugar, o diabo ele não tinha aspecto de diabo. Ele, como nós costumamos, dizer que ele é, ou presenciar como um vulto negro, como eu já vi várias situações, já vi várias vezes,
até como um animal, como uma besta feroz. Não. Surpreendentemente, ele me arrastava por todos os lados, ele me jogava na parede, ele estava me massacrando ali. E naquele momento ele tentou me enforcar, mas eu conseguia respirar, e naquele momento ele me leva a uma sala, como se aquela sala fosse o lugar dele. E aquela sala, ela tinha uma sensação diabólica mesmo, aquele sentimento maligno mesmo. E ali, naquele lugar, então, eu olhei para ele e eu pude ver. Ele tinha exatamente o aspecto que a Bíblia fala lá em Apocalipse sobre Deus, né? Que fala dos pés, que fala, olhando ele, para a melhor maneira de eu conseguir descrever ele, era a maneira que ele se apresentava, com cabelos grisalhos até os ombros, todo grisalho, uma veste branquinha, bem branca, não era reluzente, mas era branca, asas brancas. E naquele momento eu senti a aflição daquele lugar. Então eu vi quando um homem chegou com um bebê recém-nascido, tinha acabado de receber, não eram mulheres que eram parteiras, eram homens que estavam fazendo o parto naquele lugar, era uma sala de parto. E naquele momento que aquele bebê recém-nascido, que nascia, que aquela mulher dava à luz, já entregava, esse homem pegava com as duas mãos e levava até o diabo. E o diabo devorava. Imaginem, eu vendo isso, devorava aquelas crianças, aqueles bebezinhos assim, ele devorava. E eu vi o sangue daquelas crianças escorrendo nas roupas dele, escorrendo na face dele, e ele ria e ele gargalhava. Era uma coisa horrenda de se ver. E naquele mesmo lugar tinham crianças que viviam um abuso sexual por aquele ser que estava diante de mim. E aquilo para mim era muito forte, muito profundo, eu não conseguia olhar, porque eu estava vendo, eu não estava dormindo, eu estava vendo aquilo tudo. Eu virei as costas para ele. Quando eu virei as costas, então ele veio no formato de anjo e me abraçou assim, fez assim com as asas, essa posição assim, sobre mim, e começou a gargalhar, a zombar. Ele zombava de Deus, ele zombava de Deus. Então abriu-se ali naquela sala um clarão e apareceu outro semelhante a ele, mas esse era diferente. A aparência física era a mesma, mas o que eu sentia com a presença de um e com a presença do outro era o diferencial naquele momento. E ele gargalhava, e ele zombava, e eu entendi, eu vi que era Deus que estava ali. E daí então, naquele instante eu estava imobilizada, eu não podia me mexer. E ele zombando de Deus, dizia assim, eu acabei com a carne dela, eu tirei pedaços dela. E ele zombava de Deus falando aquilo. E então eu ouvi a voz de Deus quando disse assim, você pode ferir, esmagar, maltratar a carne, mas a alma dela é minha e ninguém tira de mim. E quando eu ouvi aquilo, o diabo já não me prendia mais. Porém, eu estava num nível espiritual que não é nesta terra. Eu vou tentar explicar. Era como o céu está acima, o infinito está aqui embaixo, a terra está aqui embaixo e eu estava no meio. É um patamar espiritual diferente. E então eu comecei a andar por ali. Andar por aquela casa, porque era uma casa, não era um inferno esse lugar. Não era um inferno. Era um nível espiritual que não era um inferno. Porque as pessoas que estavam ali
Elas não estavam chorando. A casa estava lotada, era muito grande, muito grande. Elas estavam rindo e bebiam escandalosamente, se drogavam escandalosamente e se vestiam escandalosamente e tinham coroas como de carnaval, como roupas de carnaval, e elas riam e diziam para mim assim, ó, isso aqui é vida, aqui não tem regras, aqui não tem, a gente não tem que obedecer ninguém, aqui ninguém manda em ninguém. Isso sim que é vida, é essa vida que você precisa ter, é essa vida que você precisa viver. E eu ficava impressionada, e não era só isso. Não havia respeito, não havia pudor. Eram pessoas entregues sexualmente de maneira horripilante. Eram muitas pessoas, não tinha, era pai com filha, não havia pudor, não havia respeito. Aquelas ações sexuais que haviam ali eram tenebrosas, eram nojentas, eram horripilantes. E eu não queria fazer parte daquilo, mas eu tinha que ver, Então eu continuei andando procurando algum lugar. E naquela minha caminhada ali, onde eu procurava um lugar, eu cheguei numa sala onde eu estou contando assim, bem detalhado, porém um pouco resumido. Aí eu cheguei num lugar e naquele lugar se aproximou uma pessoa de mim que já estava como na última sala daquela casa, porque eu passei por todos os ambientes e eu vi coisas, meus irmãos, coisas que um ser humano não imagina que existe nesse mundo espiritual maligno. Eu vi de olhos abertos. E naquele momento ali, então, eu já saindo na última sala, então o que eu identifico como um jovem, ele se aproximou de mim e ele colocou na minha mão algumas bolinhas de argila. E eu olhei para aquelas bolinhas e ele disse assim para mim, guarda, esconde, porque se eles acharem, eles vão te matar, eles vão acabar com você. Você vai ver, eles vão fazer de você alimento deles. Aí eu fiquei olhando assim para ele, já com medo por estar com aquilo. Eu falei, mas o que é isso? Então se aproximou um ser, porque naquela sala, todo ser que estava ali, ele não tinha um formato humano. Para vocês poderem entender um pouquinho mais desse ser que veio se aproximar de mim, ele tinha uma corcunda grande, mas ele era miudinho, como um anãozinho, e ele tinha a cabeça de uma besta. E ali ele se aproximou de mim e ele falou assim para mim, esconde. O jovenzinho falou, esconde. E esse jovem também não tinha aspecto humano, ele era como uma besta também. Aí eu falei assim, mas por que eu tenho que ficar com isso? Aí essa segunda pessoa, o anãozinho de semelhante anã, que se aproximou, disse assim para mim, estes são os versículos da Bíblia, e se você deixar que eles vejam, então eles vão te matar. Daí eu falei assim, mas então por que vocês vão deixar comigo? Aí eles disseram assim, ele disse assim, porque nós confiamos de deixar com você, confiamos que você vai guardar. E eu olhei para aquele homenzinho e eu disse assim para ele, você é crente desviado? E ele olhou para mim e falou assim, todos nós aqui somos. Aí eu disse assim para ele, quais os versículos que estão aqui? Aí ele disse assim, eu sei todos, mas eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu olhei para ele e falei, você é pastor desviado? Ele falou, eu sou. E todas as pessoas começaram a se juntar a mim, aquelas bestas. Se juntaram, foram se juntando. E aí chegou uma hora que eu comecei a pensar, eu preciso sair daqui, eu quero
E então eu tentei orar o Salmo 91, mas não conseguia. A minha mente ficava vazia e as palavras não saíam da minha boca. E aquelas pessoas que foram se juntando ao meu redor, então elas começaram a dizer assim para mim. Elas começaram a dizer assim: canta aquele louvor. Aí eu falei: que louvor? Aquele louvor que diz assim: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. E eu comecei a cantar. E cantando esse louvor, então, eu achei a porta e eu saí do lado de fora. E eu olhei e o céu estava lindo. O céu estava muito lindo. Um pôr do sol lindo, maravilhoso. E quando eu olhei, eu falei assim: aleluia, glória a Deus, lá está a nova Jerusalém. E é para lá que eu vou. E eles ficaram me olhando porque eles queriam ir comigo, se eles não podiam ir. E eles não entenderam, porque eu comecei a cantar uma voz melodiosa que nem eu nunca ouvi, era voz de anjo. E eu não me lembro a melodia. Ficou no meu sentido, mas eu não sei cantar a melodia. Mas eu me lembro das palavras, da letra, e eu dizia assim: a nova Jerusalém, morada do meu Deus, a casa do meu Deus, é lá que mora o amor, e é pra lá que eu vou. E naquele instante, então eu olhei ao meu lado e tinha um rio. E eu comecei a flutuar sobre esse rio, cantando isso. A nova Jerusalém, morada do meu Senhor, é pra lá que eu vou. E então, eu não acordei porque eu não estava dormindo. Eu estava só numa outra consciência. E eu demorei. Eu fui recobrando ali a consciência do lugar onde eu estava. Eu estava num outro espaço, num espaço espiritual que eu nunca estive antes. E eu fui recobrando então ali fui retornando ao espaço terreno. E não foi coisa rápida, foi mais ou menos uma meia hora até eu voltar no meu espaço terreno e voltar na minha consciência e me dar conta de onde eu estava e tudo o que tinha acontecido. E naquela hora eu falei: meu Deus, para quem eu vou dizer isso? Porque se eu dizer, ninguém vai acreditar em mim. Como que eu vou dizer para as pessoas que eu estive num nível espiritual, num espaço espiritual desse? Eu preciso dividir isso com alguém, porque eu preciso dividir. E na hora eu me lembrei da nossa querida Maria Lorena. Então eu gravei um áudio, ela não estava aqui no Brasil, e mandei para ela relatando. E aí ela disse: glória a Deus, aleluia. E mãe Liana, agradeça a Deus por esse privilégio, porque o Senhor escolheu a irmã para poder mostrar para a irmã como caminha a humanidade. Como caminha a humanidade. E depois disso eu venho orando a Deus, pedindo a Deus todos os dias o discernimento. E o Senhor tem me dado cada dia. E por isso eu venho aqui dividir com vocês, meus irmãos. Nós não podemos viver um evangelho raso, um evangelho sem profundidade, um evangelho em que nós olhamos ali e vemos só o nosso reflexo e não a semelhança de Deus. O evangelho não é só levantei a mão, aceitei Jesus e vou continuar como está, é muito mais que isso.
É preciso abandonar as coisas do mundo, é preciso deixar o nosso eu para trás. É aceitar e fazer a vontade de Deus. É renascimento, é vida nova. Aquele que me ama faz as mesmas obras que eu. E as obras do Senhor foram obras de transformação, de mudança. Quantas vidas Ele transformou? Quantas vidas Ele transformou? A começar por seus discípulos. O que estamos fazendo com as nossas crianças, meus irmãos? A cena que eu vi, em que o bebezinho recém-nascido era entregue ali para o diabo devorar, o que estamos colocando dentro das nossas casas para as nossas crianças? Eu sei que nesse momento tem crente, tem pessoa não crente aí. Eu não sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa consciente. É muito fácil. É só vocês mesmos pesquisarem nas redes sociais que vocês vão encontrar um monte de vídeo de criancinhas pequenininhas dançando músicas sensuais, seguindo, dizendo que ama, que é apaixonado por cantores, cantoras, que só trazem, só ensinam obscenidade para as nossas crianças. Nós estamos entregando, quando eu digo a humanidade, entregando as nossas crianças desde o ventre, porque as mães ouvem essas músicas malignas. Então essa criança já nasce com seus ouvidinhos já com consciência dessas músicas e aprende desde o ventre já a gostar dessas músicas. Eu vi um vídeo de uma mãe que todos os dias ela colocava música instrumental na sua gestação para o seu bebê ouvir. E todos os dias, naquele horário, depois que a criança nasceu, a criança começava a chorar. Então ela colocava a música instrumental e a criança se acalmava. E as nossas crianças, o que estão ouvindo? As nossas crianças estão sendo sexualizadas, o abuso que eu vi ali, porque as nossas crianças estão sendo sexualizadas, crianças maquiadas como se fossem mulheres adultas, crianças com a sua barriga de fora, meninas, meninos mostrando o seu corpo, como sendo oferecido mesmo, uma criança sexualmente sendo oferecida ao mundo. Que pensamento, que atitude essas crianças vão ter quando crescerem? Ensina a criança no caminho que deve andar. Até onde? E tem muito crente fazendo isso. Seus filhos não têm mais o pai como espelho na sua casa. O espelho do seu filho é aquele que salva não sei o quê, é um outro que eu não vou citar nomes aqui, mas eu estou falando desses super-heróis que tem por aí. Não, porque fulano tem, não sei quem tem, meus filhos têm que ter também. Você não está entendendo como que é esse mundo espiritual. Você está entregando o seu filho nas mãos do diabo todos os dias. Você está entregando e não está vendo. Porque é com as crianças, os jogos violentos. É proibido ter arma nesse Brasil, é proibido, ninguém pode ter arma, nem para se defender, nem para nada. Eu também não sou a favor de ter mesmo, acho que não tem que ter. Mas todos os dias, nos celulares, nos computadores, diante dos pais, essas crianças estão matando